Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 45. Eu sou Rafael Arinelli e eu não sou um pássaro, nem um avião, eu sou um homem normal. Aqui é o Henrique Risato e eu acho que a Marvel ganhou a guerra contra a DC. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Cury e eu nunca coloquei a cueca por cima da calça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Wendy Bittar e eu acho que a roupinha do Super-Homem é meio um tricô supersônico ou a roupa do Aquaman. Muito bem, podcast 45 começando e hoje é o grande dia, o dia onde vamos destrinchar o Super-Homem, vamos falar quem é ele, o que ele faz nas suas horas livres, como que ele fala no telefone com sua mãe e tudo mais, todas as curiosidades sobre Super-Homem é hoje. Quem é Super-Homem? Onde vive? O que come? Tudo isso no Cinemação Repórter. Como ele vai ao banheiro? Será que ele caga fedido? Que nojo, cara. Muito bem, vamos começar então o podcast Cinemação número 45. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão, e antes de começar o quadro Repercussão, temos que repercutir sobre a convidada que aqui está, Wendy Bittar. Além de minha namorada, é técnica em design de interiores, construção civil e cinéfila de coração, não é isso, Wendy? Realmente eu sou cinéfila, mas geralmente eu assisto os filmes com um olhar leigo, que realmente eu sou bem leiga nessa parte técnica que vocês conhecem mais. E às vezes eu consigo, talvez com isso, eu percebo que eu consigo enxergar algumas belezas, enxergar algumas mensagens que talvez quem olhe com esse olhar mais técnico acabe escapando, assim como pra mim, passam informações técnicas, coisas muito erradas que eu acabo não vendo, então acho que é legal. Muito legal, e a gente achou que nada melhor do que falar sobre Super-Homem, sobre um Super-Homem, a gente trazer a primeira convidada feminina do podcast Cinemação, não é isso, Daniel? Era melhor, né? Ter um olhar feminino para um Super-Homem. Também acho, aliás, tava faltando mesmo um pouco uma visão feminina aqui no Cinemação, a gente sempre tá uns cueca fedido pra falar aqui. E daí, dessa vez, pelo menos tem um olhar um pouco mais romântico, né? O Super-Homem, eu acho que ele é um super-herói que merece uma visão mais feminina. Os olhinhos do Dani até brilham por falar no Super-Homem. Eu achei que você ia falar que os olhinhos dele até brilham por falar nos cueca fedida. E aí, Henrique, as pessoas querendo escrever pro Cinemação e tal, como que elas chegam até a gente? Quais são os meios de contato do Cinemação para elas escreverem pra gente e deixar os seus comentários aqui? Pelo Facebook, elas podem acessar o facebook.com/cinemação, sem cedilha, sem tio, lógico. Pelo Twitter é o twitter.com/cinema_ação ou no nosso e-mail, contato.cinemação@gmail.com. Muito bom, e hoje a gente tem aqui, não tem notícia nenhuma sobre promoção, porque a gente ainda não fez nenhuma nova a princípio, mas promoções estão por vir e a gente vai sempre que possível divulgar para as pessoas sobre essas promoções, né? Bom, vários comentários aqui. Eu separei um comentário aqui que eu achei bem interessante, que o ator que fez o Super-Homem agora, né, que fez o Homem de Aço, ele chegou na imprensa e tal, e ele disse que ele gostaria de estrelar os 50 Tons de Cinza. E daí a gente colocou essa notícia no Twitter, e o Alex, através do Twitter,
respondeu essa tuitada que a gente deu com um ninguém merece, né? Realmente, esses 50 tons de cinza já foi polêmico como livro e agora ele tem essa... Assim, tá todo mundo esperando como que vai ser o filme, né? Já teve gente que falou que o melhor jeito de retratar 50 tons de cinza no cinema é fazendo um filme pornô. Agora eu não sei se... eles vão conseguir retratar tão bem se for um filme, vamos colocar entre aspas, normal, né? A única coisa que esse filme vai prestar é pra gente ter mais notícia, trailer pra colocar no site, porque realmente, eu não sei, a qualidade dele é bem dúbia. Eu acho que ele vai ser o novo Crepúsculo. Ele vai ser o filme que a gente vai amar, odiar, né? Assim, a gente vai se divertir ou falando mal, criticando. Mas vamos ver, de repente, pode ser que o projeto do filme seja superior ao do livro e tenha algum tipo de... alguma coisa interessante, não sei. Mas duvido um pouco e vamos ver, de repente, no caso desse filme... O Henry Cavill ou qualquer outro ator, acho que daria na mesma, mas vamos ver o que vai sair desse projeto aí, né? Mas aí que tá que as coisas começam a mudar, né? Porque a gente sempre criticou Crepúsculo, mas hoje aqui a gente tem uma pessoa que gosta de Crepúsculo, não gosta? Gosto mesmo. Mas eu acho que você tava falando da Wendy, né? Acho que sim, eu tava falando de mim, que me emociona só de escutar a musiquinha lá, principal do Crepúsculo. Realmente, eu vi várias coisas bem bobinhas no filme, mas como eu disse anteriormente, meu olhar é mais leigo e mais romântico, talvez até mais bobinho, e eu realmente gostei bastante do filme. Tem várias coisas que dá até uma vergonha alheia, assim, de estar assistindo, mas tem muita coisa que eu gostei bastante, achei bem legal, achei válido. Eu vi um comentário da Lucy Mota Souza num post que eu escrevi há alguns dias que chama Road Movie Brasileiro é gravado no Espírito Santo. É um post em que eu falo sobre as gravações de um filme brasileiro que tá pra ser gravado, que vai ser uma aventura adolescente mesmo, né? Não parece que vai ser nenhum filme também super elaborado, mas parece divertido, né? E ela colocou assim: eu amei e quero saber mais desse filme, nome curioso e quero saber mais de tudo. Ela quer saber. É o filme Lascados, que aparentemente vai ter esse título. Eu acho que ela gostou porque tem dois nomes bem famosos principalmente entre os adolescentes, né? Que é a Paloma Bernardi, que faz novelas na Globo e tal, e o Chay Suede, que fez a novela dos Rebeldes, né? Então o pessoal adolescente gosta muito. E esse filme acho que vai ser um filme bem adolescente mesmo, uma diversão pra garotada. Então eu acho que pode ser que saia um filme interessante, e a Lucy mostrou bem esse ânimo, né? Quer dizer, eles estão apostando num público bem legal e que dá retorno nos cinemas. E o Chay Suede é VJ da MTV Brasil. Ele saiu da novela e foi fazer VJ, enfim. Mas eu acho que vai ser um filme bacana. Tipo, você acompanha a carreira dele, assim? Tipo, eu assisti ele em Rebeldes, agora ele é VJ, e eu tenho um blog sobre ele, não? É, o Chay Suede são. É muito bom. Bom, se ela quiser, fica acompanhando o Cinemação, porque provavelmente a gente vai continuar dando notícias sobre o filme, vai falar como é que tá, quando sair mais fotos sobre o filme a gente vai falar e tal, trailer também. É uma notícia ainda muito crua, né? A gente colocou lá mais pra divulgar mesmo, porque é uma produção brasileira, e a gente vai acompanhando. Vou ler um comentário aqui do Mitch. Como ele não se identificou assim de uma forma melhor, eu vou considerar que é o Michael Schumacher e não o Michel Teló, porque tipo, comentário é eu que vou ler, então eu que escolho. O que ele comentou foi sobre um Twitter que a gente colocou: quem já viu O Homem de Aço em sessão de pré-estreia? Aí ele colocou: é um filme apenas ok. Eu concordo, é um ok bem xoxo. Acho que a gente vai entrar numa polêmica, porque o Daniel e o Henrique viram já o filme em pré-estreia e tal. O Dani teve uma visão muito mais positiva e o Henrique teve uma visão hiper negativa, porque até agora ele só criticou o filme muito e a gente vai saber o porquê disso. Então vamos começar logo com esse tema pra gente falar sobre o Super-Homem. You have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world.
Bom, o Super-Homem, ou também conhecido como Superman, e agora chegou no cinema como o Homem de Aço, né? Com múltiplos nomes que o personagem ganhou aí ao decorrer da história. Ele é um personagem, um dos personagens mais antigos aí da DC Comics, igual o Henrique falou, existe essa guerra entre DC e Marvel, e o Henrique, como fã de Vingadores, Homem de Ferro e tal, já tá colocando os dois frente a frente, porrada crônica entre as duas editoras e tal. Mas o Super-Homem, que é da DC, é um personagem assim que tem gente que ama, tem gente que odeia, porque é um personagem tipo que tem vários superpoderes e é um Super-Homem desde a sua estrutura, vamos dizer, de personalidade até sua estrutura física e tal. O primeiro quadrinho que se tem notícia que foi lançado, uma série, né, do Super-Homem, foi em 1939. Ele apareceu, na verdade, na Action Comics, que era o primeiro quadrinho, ele aparece, mas ele tem uma série de quadrinhos, né, uma série de revistas em 39, que fortifica ali toda a imagem do Super-Homem, né? E quem é o Super-Homem? Ele é um ser de outro planeta que veio abandonado aí, né? Veio assim, na verdade ele é um sobrevivente de um planeta chamado Krypton. E ele veio pra Terra depois que seus pais acabam lançando ele no espaço, justamente porque o planeta tá em colapso, vai acabar. Inclusive, Krypton podia estar no nosso podcast de fim do mundo, né? Se a gente fosse kryptoniano, a gente podia, né? Podia estar lá, mas tudo bem. Então ele é um sobrevivente, vem parar na Terra e acontece que o Sol do planeta Terra dá pra ele hiperpoderes e ele acaba por ter sido criado por pessoas honestas, de valores e tal, ele acaba ajudando a humanidade, protegendo a humanidade de perigos que arrondam a Terra aí. E esse é basicamente o Super-Homem, só que o Super-Homem é o personagem, né? É o super-herói. Na verdade, qual é o nome dele, Henrique? O nome real e o nome terrestre dele? O nome do Superman lá em Krypton, né? Planetinha natal dele é Kal-El. Na verdade, o nome é Kal e o sobrenome é El. Em Krypton, assim como aqui, os sobrenomes é o nome da família. E ele é o filho do Jor-El e da Lara Jor-El, que são os pais dele. E quando ele vem pra Terra, ele é adotado pela família Kent, pelo Jonathan e Martha Kent, e o nome dele fica sendo Clark Kent. Kansas, né? Não é isso? Ele chega em Kansas, tipo, o meteoro cai em Smallville e eles adotam ele, né? Agora, puta sobrenomezinho lazarento El, hein? É tipo abreviação de nome mexicano, tipo El Diablo. Tá reclamando do El? A Faora, que é uma das líderes lá do grupo do Zod, é Faora UL. Tipo, pior ainda, né? Tipo, não tem conexão nenhuma com nada. É bom que dá pra xingar ela, mandar ela tomar no né? Aí todo mundo boa. Eu acho interessante analisar uma coisa que acabou virando nesse filme novo, O Homem de Aço, que estreia amanhã e que eu tive a oportunidade de assistir em sessões de pré-estreia. Ele faz muitas referências, ele faz pequenos detalhes de referência com a história de Jesus Cristo, né? Como ambos como salvadores da humanidade e tudo mais. E é muito interessante ver isso, porque a história dele caindo num meteoro, né? Num meteoro, numa nave, no Kansas, sendo criado pelos pais, é uma história quase tão famosa, é quase tão intrínseca nas pessoas, tão, né, nessa mitologia que a gente cria, que não deixa de ser muito parecido com a história de Jesus Cristo, que nasceu na manjedoura, né, e, enfim, e os 3 reis magos e tudo mais. Então é muito interessante fazer esses paralelos. Existem paralelos muito interessantes, não que o Super-Homem deva simbolizar qualquer tipo de religião, mas por simbolizar uma mitologia. O Super-Homem já é parte de uma... a história dele já virou uma mitologia mesmo, uma mitologia moderna. Mais do que... Ele é mais do que um herói. Ele é uma espécie de símbolo mesmo de de várias gerações de uma sociedade moderna mesmo. Um detalhe interessante, assim, que dá pra pegar rapidinho, é a idade do personagem, né? Ele tem 33 anos e Jesus Cristo, quando foi crucificado, tinha 33 anos. Então, é bem o que o Daniel falou.
casa certinho. E pra você, Wendy, qual que é seu contato com o Super-Homem? É um personagem que você gosta, que você não gosta, que você acha bonitinho, feio? Ou qual é o personagem que você mais gosta hoje em dia de super-herói, sei lá? Eu nunca tive um super-herói preferido, assim. Até agora que tem o Homem de Ferro, e daí o Homem de Ferro é meu super-herói preferido. Mas o Super-Homem, que eu não sei tanto, assim, sobre ele, eu tenho algumas coisas que me incomodaram no filme, do personagem mesmo, né, dessa história. Quando eu mais assisti sobre ele foi no Smallville, e eu não gostei nem um pouco de Smallville. Eu achei muito bobo, muito cansativo. Ele nunca conseguia nada, parecia que tudo dava errado na vida dele, a Lois Lane era uma banana, então eu não gostei muito. O Super-Homem, antes disso ainda, o Super-Homem, o primeiro, né, com o Christopher Reeve, eu acho até ele que é o mais bonito até hoje ainda, porque ele é na verdade, o único que tem cara de homem mesmo. Os outros têm cara mais de menino, que é válido, são bonitos e tal, mas eles têm mais esse apelo, não sei, acho que público mudou, alguma coisa, e fizeram um personagem um pouco mais com cara de mocinho. E o Christopher tinha aquela cara de homem, assim. Apesar de quando ele era o Clark Kent, ele parecia meio retardadão, assim, e também isso me irritava um pouco. Acho que não precisava ser 8,80, entendeu? Podia ser 8 e pouco menos, assim, não precisava quebrar tanto. Wendy, você tocou num ponto super interessante que eu achei e que, inclusive, foi uma das coisas que eu mais gostei nesse novo filme, né, do Homem de Aço. Porque o Super-Homem, primeiro que ele é um personagem muito poderoso, né? Ele tem um poder, enfim, absurdo, né? Diferente do Homem de Ferro, que por mais dinheiro que tenha, não seja assim. Do Batman, que é uma pessoa normal, né? Ou supostamente normal. O fato é que o Super-Homem, ele é um personagem muito poderoso. Então, a grande fraqueza dele seria uma espécie de moralidade, uma espécie de senso de que ele não pode causar mal aos humanos e tudo mais. E em todos os outros filmes, isso acabou gerando um personagem meio banana, né? Um cara meio bobão, que é tão bonzinho que não consegue, enfim, que as pessoas acabam pegando um pouco de raiva, e aí ele tem aquela cara de bobo quando ele se disfarça de Clark Kent. Inclusive é legal a gente citar aqui quais que são alguns desses superpoderes, porque a gente falou que ele é super poderoso, mas por exemplo, no caso do Homem de Ferro, que igual a Andy falou, que ela não tinha um super-herói preferido, e é incrível, né, como o cinema ele pode trazer, porque o Homem de Ferro sempre foi um personagem secundário no cartel da Marvel. E aí eles fizeram um filme e hoje ele ganhou outro patamar, inclusive dentro da Marvel. Só que ele não deixa de ser um homem comum, entre aspas, né, hiper inteligente e tal, que usa uma armadura pra combater o crime. Mas e os poderes do Super-Homem, Henrique? Conta pra gente, assim, faz uma listinha desses poderes dele. Os poderes do Super-Homem, eles vêm da radiação do Sol, né, do nosso Sol amarelo, como o Rafael já tinha explicado antes. Acho que o primeiro poder já que se manifesta é a invulnerabilidade. Nada penetra a pele dele, tipo, nada pode fazer mal, ele não pega doença. Logo depois, acho que vem a super força, depois tem a habilidade de voar, que eu acho que é a última, mesmo nos filmes que aparece, é a última que se manifesta sempre. Ele tem um sopro pode ser uma rajada de vento ou um congelante, não, sopro congelante. Ele tem uma visão de raio-x, que funciona pra quase tudo, menos pra chumbo, e que é interessante, até no filme do Christopher Reeve, tem uma cena assim que ele tá olhando e daí tem uma cerca feita de chumbo, e a Lois Lane tá do lado de lá da cerca, e daí ele não consegue ver. Ainda na visão, ele tem uma visão de calor e uma visão que é tipo uma visão microscópica, assim, que ele consegue ver os mínimos detalhes. E os sentidos desenvolvidos, a audição, por exemplo. Basicamente tudo isso, assim. E isso é bem mostrado no Homem de Aço, assim, o como ele aprendeu a se concentrar no que ele quer, porque senão ele tá conversando com você, ele ouve o avião passando a 500 mil metros de altitude. Uma coisa legal que a Wendy falou, legal não, foi uma crítica que ela falou, mas eu até dou uma explicada. Eu acompanhei Smallville teve 10 temporadas, ou seja, ele conta um arco de 10 anos até o Clark resolver virar o Super-Homem. E nas primeiras temporadas, eu lembro que tinha alguns episódios que ele ia aprendendo cada um dos poderes. E, tipo, só que foi muito enrolado, teve assim, podia ter feito uma série bem menor. E ele aprende a habilidade de voar mesmo, controlar, no último episódio, tipo, nos últimos minutos do último episódio, ou seja, ele fica 10 anos tentando. E no filme do Christopher Reeve, mostra até que ele tá na adolescência, e no Homem de Aço, ele aprende a técnica de voo durante o filme, o que é bem bacana. You have to keep this side of yourself a secret.
What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. Eu acho que os primeiros filmes de super-heróis são muito impactantes justamente porque você tem toda aquela construção, né, de quem que é o personagem, como que ele vai chegar naquilo e tal, toda a parte de aprendizado dele e tal, vamos colocar entre aspas também, o mestre, né, que vai vir, que vai ajudar ele a desenvolver tudo aquilo e tal. Agora uma curiosidade, o fato dele ter esses superpoderes, do sol ajudar ele a desenvolver esses superpoderes, ele envelhece com a mesma velocidade que a gente ou não? Porque a gente envelhece muito por causa do sol. Então ele chega a envelhecer nessa mesma velocidade ou não? Ele fica jovem durante muito tempo. Você tem essa informação? O que eu entendo disso, Rafa, é que não teria tanta influência do sol especificamente. Tem a ver com a expectativa de vida dele, dos kryptonianos, né? Em Krypton vivia-se, sei lá, em torno de 200 anos, mais ou menos, vamos arredondar. Seria por aí, ele envelheceria muito mais devagar do que os seres humanos comuns, né? Queria fazer uma observação. Eu dei uma olhadinha nas todas as Lois Lane do passado e tal, até as de hoje. Elas mudam muito, eu diria, não diria a cor do cabelo, porque na verdade quando ela é morena, você vê que ela realmente tem características de uma morena, e essa de hoje, por exemplo, que ela é ruiva, ela não pintou o cabelo, ela tem características de ruiva. E por que a Lois Lane, Dani, na sua opinião, por que a Lois Lane pode mudar totalmente a característica? Porque eu acho que muda totalmente. Descreva uma morena, a personalidade dela é X, a ruiva, a personalidade dela é Y. Porque a Lois Lane pode mudar tanto a personalidade e o Superman não. Ele é sempre moreno, sempre forte, sempre com o cabelinho viradinho pro lado, sempre de olho azul, porque ele não muda. Eu acho que mais pelo imaginário das pessoas, assim. Ele poderia mudar. Poderiam ter feito um Superman, sei lá, mais loiro ou com cabelo espetado, talvez, não sei. Mas acho que é mais pela imagem que se formou dele, que foi eternizada pelo Christopher Reeve, mas já tinha antes o George Reeves, né, que fez na década de 50, né, na série de TV O Super-Homem, ele também tinha mais ou menos essas características. Da Lois Lane eu acho que é porque, não sei, talvez nos quadrinhos ela tenha mudado um pouco mais de características. O que eu vejo é que, por exemplo, no filme do Bryan Singer, que é de 2006, que foi o Superman O Retorno, que considerava os primeiros filmes do Christopher Reeves, né, a Lois Lane era um pouco mais intimista, assim, ela era um pouco mais fechadona, né, ela era um pouco, sei lá, mais tímida. E nesse novo, ela é uma bem repórter intrometida mesmo. Chega mandando, chega falando o que ela quer e tal. Eu acho que isso ela sempre mudou muito. A Lois Lane, ela é uma personagem que possibilita essas mudanças, porque ela não é a principal. Ela claro que ela é uma das principais, ela é primordial pro filme, mas ela é uma personagem que que serve como ajuda pra carregar a história do Superman adiante. E o Superman que é o personagem principal. Eu acho que é mais isso, assim, mas a parte física dele acho que é mais pelo imaginário mesmo das pessoas. Eu acho que ela devia ser sempre morena, porque é como sempre nos quadrinhos foi morena, nos desenhos, porque não tem, assim, não, é o que o Andy perguntou, né? Por que muda? Muda a personalidade? Não, mas assim, é que nem, vamos fazer um filme de Jesus sem barba, ou assim, vamos fazer um filme do Homem-Aranha, mas tipo, não é o Peter Parker, é tipo, John Smith, tipo, um cara outro qualquer, mas é o Homem-Aranha. Tipo, você já mudou muito, entendeu? Uma coisa assim, livre adaptação. Outra coisa assim, pra que ela não pode ser morena? Tipo, sempre foi morena, mantenha morena. Mas aí colocaram Lawrence Fishburne como Perry White, ele nunca tinha sido um personagem negro nos quadrinhos ou nos outros filmes, e daí tudo bem, assim, quer dizer, eu não tô vendo isso como um problema, mas eu acho que o importante é verificar quem é o melhor ator e a melhor atriz para um determinado personagem. No caso da Amy Adams, ela tem aquele cabelo, provavelmente devem ter pensado, vai ficar ridículo pintar o cabelo dessa mulher, então ela se deu bem no teste, tá bom, eu não vejo problema nenhum nesse tipo de mudança. Inclusive, por exemplo, teve um período em que o Ryan Gosling era cotado pra ser o Super-Homem, né, e ele é loiro, e provavelmente, não sei se teriam pintado o cabelo dele se ele tivesse sido aprovado no teste, mas e se ele fosse o Super-Homem e ficasse fortão e ficasse loiro? Ia ser o Super-Homem, e daí, tanto faz. Não ia ser o Super-Homem, ia mudar, parece que é um detalhe, mas assim, muda a essência, entendeu? E a Amy Adams, a Natalie Portman raspou o cabelo zero quando ela fez V de Vingança. Não podia pintar o cabelo de preto? O que você acha, Rafael? Você pintaria o seu cabelo pra você ser a Lois Lane? Eu pintaria pra ser Lois Lane, pintaria com certeza, ficaria moreno, cabelo preto, assim, na boa. Afinal de contas, puta papel, né, importante e tal.
Mas aí tem duas coisas que eu acho legal a gente falar, então. A gente comentou bastante sobre a característica do super-herói, mas aí tem duas linhas que eu acho que é importante a gente seguir também. A primeira é contar um pouco sobre esse desenvolvimento do Clark Kent, né? Então, ele vem do planeta Krypton, ele cai na fazenda em Kansas e tal, ele é adotado pelos Kent e ele é tratado como um filho mesmo. Até porque, né, Henrique, pelo que eu lembre, os Kent, eles tinham uma coisa de não poder ter filho, né? Eles tinham não sei se eles não podiam ou tinha alguma impossibilidade de ter filho. E aí esse menino que vem de um outro planeta vem quase que como um milagre mesmo e eles adotam ali e são pessoas de muito valor, que ajudam, que dão todas as características para ele de personalidade, essa honestidade, valores morais e tal, moldam o ser humano, entre aspas, Clark Kent. E ele tem esse conflito, como qualquer criança adotada, né, tem esse conflito do querer saber quem que é o pai de verdade, o que aconteceu para ele ter sido abandonado e tal. Então ele vai atrás disso. Então ele passa a infância e a adolescência dele nessa fazenda, vivendo uma vida bastante pacata e tal, e desenvolvendo também muito do poder dele e tal. Isso é retratado no Homem de Aço agora, tipo, essa parte de infância e adolescência, isso passa pelo filme? E muito bem, eu achei, inclusive, os atores menores que fazem o Superman são muito bons, são bem convincentes, e essas partes são mostradas em flashback. Uma coisa que eu achei muito legal é assim, primeiro, o Kevin Costner tá excelente no filme. Ele dá uma carga dramática pro Jonathan Kent bem interessante, o que é bom porque ele tem pouco tempo de filme pra mostrar tudo isso, e ele consegue mostrar realmente, a gente sente como que o Superman se tornou quem ele é por causa do Jonathan Kent ensinando da maneira como ele ensina. E o que eu acho legal é que o filme dá espaço pros dilemas que o Clark, ou enfim, o Kal-El vive na infância, porque ele é zoado na escola, ele tem gente que quer brigar com ele, e ele não pode reagir, o pai dele ensina ele a não mostrar a força que ele tem. Então isso é uma coisa bem interessante de você ver, porque ele tem a raiva, ele quer bater, ele quer soltar essa raiva dele. E isso mostra de uma maneira melhor do que em tudo que eu já vi antes dos filmes do Superman, porque os outros ele acaba ficando com essa imagem de um bobão, né? De um bobão que na verdade ele é muito bonzinho. Lá não, a gente vê que ele não é um bonzinho. Ele tem a raiva dele e ele tá tentando lidar com isso dentro dele. O Henry Cavill, acho que ele faz bem essa parte desse dilema que ele vive, e aí o filme começa especialmente quando ele já tá mais velho e tenta se descobrir e tal, né? Agora, tudo isso, essa parte psicológica, ela é muito importante, né, pro personagem, assim, pra construção do personagem. E aí eu acho que a DC acertou quando viu que a fórmula deu certo com Batman, e daí chamam o Christopher Nolan e dão carta branca pra ele praticamente reescrever essa história com esse tom muito mais humanizado, muito mais dramático e tal, que ele tinha dado pro Batman. Ele ajuda nessa característica pro Super-Homem, porque eu acho que isso é uma das principais características dos super-heróis, assim, como conviver com aquele superpoder, com aquela coisa, e você ser o bonzinho, né? Você não pensar em fazer maldade, tendo todo aquele poder na sua mão. What if a child dreamed of becoming something other than what society had intended? What if a child aspired to something greater? Entre os personagens lá da DC, dos super-heróis, o Superman ele é sempre considerado o escoteiro até, por ser muito bonzinho e tudo mais. O que eu acho que é interessante é que ele deve ser assim. Porque tem algumas sagas nos quadrinhos, até no desenho que passava da Liga da Justiça, tem uma série de histórias em que ele acaba resolvendo assim, os humanos não sabem se cuidar, então eu vou ser o líder da Terra, então eu vou ser. E assim, se ele quiser fazer isso, ninguém vai parar ele, entendeu? E o que eu não gostei do Homem de Aço é isso. É muito frágil a linha entre ele ser o grande ideal de justiça e falar assim, bom, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada com vocês, mas eu sou o líder do mundo, tá? Eu sou o presidente do mundo,
todo mundo me obedece agora. Tipo, ele não é um herói. Ele, assim, ele não me pareceu ser uma pessoa que realmente é um super-herói. Ele é um Superman. Tipo, ele é um homem fudido, cheio de poder. Agora, ele não é um super-herói. Eu não vejo, não vi o heroísmo ainda. Porque no filme, ele luta contra o General Zod. É bem a ideia do segundo filme com o Christopher Reeve. Só que assim, não é, pô, o planeta teve um problema e ele tava lá e ajudou. Ele trouxe o problema, entendeu? Não ia ter batalha se o Kal-El não tivesse vindo pra Terra. Mas aí que eu entendo a inteligência do Nolan e do David Goyer, né, que é o roteirista, de fazer isso. Eu acho que ficou muito legal, porque isso é o começo da formação dele como super-homem. Ou seja, ele vai se transformar num super-herói ainda. Ele, na verdade, é um cara que queria viver uma vida normal e descobrir quem ele é. Só isso. E aí, de repente, ele se vê, descobre tudo isso, chega o General Zod, aí acontece um monte de loucura e aí que ele vai começar, não quer que caçem ele, que procurem ele, e ele vai começar, eu acho que a partir daí, a tentar cuidar das coisas, ou virar esse super-herói que ele é. Mas eu acho que o mais legal é justamente isso, ele foi humanizado a ponto de não ser perfeito, longe disso. Ele tem os problemas dele. E um detalhe só que eu acho que foi muito legal pra formação do personagem, eu não vou dar spoiler, mas a maneira como o Jonathan Kent morre é muito legal, é muito interessante pra formar o personagem, né, do Clark Kent, né? E, enfim, eu acho que eu vejo com muito bons olhos essas mudanças que eles estão fazendo nesse filme. Mas eu entendo que quem gosta dos quadrinhos e quem acompanha os quadrinhos vai achar isso um absurdo em várias partes, né? Então, eu acho, Dani, que daí volta pra aquela coisa da briga entre a obra original e o que é refeito no cinema. E eu acho que aí você tem uma linha tênue entre pessoas que conseguem reproduzir de uma forma muito bem feita nas telas, que é o caso do Christopher Nolan, que fez isso muito bem com o Batman, e aí ele faz a mesma coisa muito bem com o Super-Homem, porque essas adaptações inevitavelmente vão ter que acontecer. Não adianta o cara se prender de uma forma super fiel à obra original, aos quadrinhos e tal, e aí o cara vai lá e faz o filme exatamente igual. Porque eu, que não li os quadrinhos, que conheço a história, porque bebi da fonte de seriado ou de outros filmes antigos e tal, o fato de eu saber que o filme tá chegando em 2013 pela mão do Christopher Nolan, que acabou de fazer Batman, que tinha uma veia, que tinha uma temática muito mais real, palpável e tal, me deu a sensação de que o filme Homem de Aço ia ser um negócio completamente novo, ia ser uma página completamente nova na história do Super-Homem. Então eu acho que as pessoas não devem se prender à obra original. Foi uma das coisas que eu me decepcionei, que eu achei assim, que nem ia ser tão radical. E é exatamente o que você falou. Nem é Superman, é o Homem de Aço, que é uma dos nomes. É totalmente diferente de tudo o que a gente já viu. Eu acho que isso acontece, sabe por quê? Porque, ao contrário do Batman, o que acontece? O Batman, ele permite algo muito realista. O Superman não, chega um ponto em que não dá pra ser muito realista. Porque ele veio de outro planeta, porque ele tem uns superpoderes bizonhos, e porque ninguém reconhece ele com óculos de aro grosso, entendeu? Então, mas isso tem que existir, faz parte da mitologia do Superman. E eu acho que o roteiro e até a direção do Zack Snyder ficou interessante porque dá um realismo maior, quer dizer, tem a presença da NASA. Claro, chega uma nave de outro lugar, óbvio que a NASA vai ver. Não é uma coisa que tá acontecendo e ninguém viu. Nossa, que tá acontecendo aí no céu, né? Todo mundo tá vendo, existe toda essa preocupação, mas também ele dá essa liberdade. Então ele é realista, ele tem essa veia do Nolan que você falou, Rafa, mas ele também se dá ao luxo de algumas liberdades pra poder ser o Super-Homem, né? Então, assim, eu acho que ele mudou no ponto certo. Eu aceitaria, inclusive, se no filme o Clark Kent tivesse uma atitude tipo uma babá quase perfeita, sabe? Tipo, vou trabalhar no jornal, ele coloca tipo uma mascarazinha assim, um narizinho diferente, não sei o que, pra dar um pouco mais de realismo nesse negócio do óculos com aro grande e ninguém reconhece mais, entendeu? Eu, inclusive, aceitaria isso, o cara, sei lá, passar uma maquiagem, alguma coisa, tipo, gastar um tempo do dia dele, já que ele é super rápido, o cara cata a maquiagem lá, faz um desenho,
coloca um nariz falso e tal, e vai trabalhar. Aí você falaria, bom, as pessoas não reconhecem ele, entendeu? Tipo, dá um tom mais real. É que eu tô dizendo assim, do jeito que eu tô falando parece ridículo, mas assim, eu aceitaria inclusive esse tipo de realismo pro personagem ganhar mais força ainda. Eu fico pensando assim, esse pessoal que assiste filme e já leu o livro, Harry Potter ou o que for, não tá fiel ao livro. Esse filme não dá pra dizer isso, que não tá fiel ao livro, mas dá pra dizer que não tá fiel às histórias em quadrinhos, né? Será que precisa ser fiel? Será que não pode ser só uma ideia? Está escrito em algum lugar que era aquele, que tinha que ser aquilo, entendeu? Será que não pode ser só mais uma história e a gente admirar ou gostar ou não daquele filme como aquele filme? E ponto final. E porque assim, quando a gente lê um livro, eu sei que tem coisas que estão escritas nos livros e às vezes eles realmente não são fiéis, mas quando a gente lê um livro, por exemplo, o Harry Potter, quando eu li o Harry Potter, eu tive a minha imaginação da coruja, eu tive a minha imaginação dos monstros e tal. E quando eu vi o filme, eu achei maravilhoso, mas não tinha nada a ver com o que eu imaginei. Mas nem por isso eu amei. E será que não pode ser assim sempre, então? O que você falou, Andy, tem muito a ver, tem um gancho muito interessante entre o que você falou, o que o Henrique falou e o Crepúsculo. Vou fazer uma salada aqui. Vou tentar raciocinar aqui. É o seguinte, você falou um ponto interessante, porque o Henrique comentou que depois de todas essas mudanças, não é mais o Superman. É o Homem de Aço, é como se fosse um outro personagem. E você falou que poderia mudar. E é mais ou menos esse tipo de impasse que existe, por exemplo, no filme do Crepúsculo, quando eles colocam um vampiro que brilha. Tem gente que fala assim, não, vampiro não brilha. Vampiro não pode brilhar porque o vampiro é assim. Então não é mais vampiro, né? Eu acho que não. Quem cria a história, seja o escritor, o roteirista, o diretor, tem o direito de modificar, desde que isso tenha uma função muito importante dentro da narrativa. Na minha opinião, o vampiro brilhar é o menor dos problemas do Crepúsculo. O grande problema do Crepúsculo é a narrativa, várias outras questões que estão no filme. Mas o que interessa aqui é o seguinte, quando eles vão lá e modificam o Super-Homem em vários aspectos, isso cria esse impasse do tipo, quem é realmente o Super-Homem? Então eles, na verdade, estão criando um outro Super-Homem, vamos dizer assim, quase que um outro personagem, muito diferente do Christopher Reeves, do que ele fez nos filmes mais importantes ou mais clássicos, e dessa forma a gente cria justamente toda essa ambiguidade do que pode mudar, o que não pode. Mas eu acho que o mais importante aqui é que essas mudanças serviram pra narrativa do filme e fizeram com que o filme fosse um bom filme, na minha opinião. Não sei se deu pra entender, mas acho que eu tentei fazer todos esses paralelos. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. How about... Excuse me. Outro ponto interessante da gente observar no Homem de Aço é justamente que o Zack Snyder, ele na verdade topou vir fazer o filme e tal, e ele tem também a sua linha de criação, né? Então quando ele mergulhou, por exemplo, em Sucker Punch, ele tinha ele foi no fundo de tudo aquilo que ele gostava de fazer mesmo. E foi um filme super criticado e tal. Em compensação, quando ele fez o 300, o primeiro, né, 300, teve muita gente que elogiou justamente pela coloração, pelos efeitos e tal. E aí deram pra ele de presente um personagem que é hiper popular, e aí vindo com um nome forte, que era o Christopher Nolan, e aí falam pra ele, cara, a gente tem aqui um roteiro, o Christopher Nolan ajudou a produção e tal, e agora a gente precisa justamente dessa sua veia criativa pra dar um tom novo e diferente pro super-herói. Você, Henrique, achou que foi válido esse tom que ele deu? Eu digo tom mesmo de criação, de fotografia e tal. Você achou que foi legal a imagem do filme do Homem de Aço? Assim, ela tá bem montada e dá pra ver que tem ali a assinatura do Zack Snyder ou não? Eu não achei que tem assim, os efeitos em câmera lenta, que às vezes tem nos filmes dele. Isso não tem, realmente. Mas o filme é super bem montado. Ele é um filme bem
bem iluminado, né? É ao contrário do Batman, que se passa basicamente à noite. O filme, acho que 90% é durante o dia. Não lembro de ter muitas cenas noturnas no filme mesmo. O que o Zack Snyder, o trabalho de diretor dele foi bom, não tem muito o que criticar. Eu acho que foi mais esse baque, que é um filme muito mais assim, uma história mais militar, né? Como eles quiseram fazer bem real, fez uma coisa assim, nossa, é uma ameaça pra todos. O que eu achei muito bom do filme, que é muito bem explorado pelo roteiro e pelo Zack Snyder, é a parte de Krypton, que antigamente nunca mostrou muito, mostrava assim nos 2-3 primeiros minutos e tal. No filme, acho que a primeira meia hora do filme é só em Krypton. O Clark é um bebezinho, recém-nascido. Então isso foi bem interessante. É um ponto positivo pro filme. Eu acho que tirando o Krypton, que tem um pouco desse ar snyderiano, assim, vamos dizer assim, o filme não é um filme do Zack Snyder, ele é um filme bem dirigido, né, assim, não tem a parte autoral do Zack Snyder não tá lá, mas eu acho que faz sentido, acho que quando o Zack Snyder pegou o projeto, provavelmente ele sabia que não ia poder fazer esse visual estilizado que ele fez no Sucker Punch e no 300, né. E na verdade esse filme ele veio também um pouco pra dar uma quebrada com o Retorno, né, que tinha sido o filme de 2006, que foi muito criticado, né, principalmente eu acho ali pela atuação do Brandon Routh, que foi assim, pra mim, né, de todos os Supermans, assim, ele foi o mais fraco, assim, eu não gostei da atuação dele, e o filme em si também não é um filme encantador, não tem... É que assim, eu acho que o Super-Homem, diferente do Batman no sentido de visual, o Super-Homem ele tem uma palheta de possibilidades de arte mesmo, sabe? O cara voa, o cara pode entrar dentro da água, o cara pode ir para outros planetas e não sei o que, ele pode explorar uma palheta de imagens, de fotografia muito rica, assim. E isso era o que mais me chamava a atenção nos trailers que eu via do Homem de Aço agora, que eu achei que eles iam explorar bastante isso. E no Super-Homem Retorno, assim, eu achei o filme fraco, de todos, assim, é um filme fraco. E eu acho que a ideia deles era justamente, vamos apagar o retorno do Super-Homem, vamos beber um pouco da fonte, porque inclusive tem uma curiosidade, tem uma cena do Henry Cavill que ele tá subindo, ele tá voando entre as nuvens, olhando pra cima, tem 1 ou 2 frames de segundo que é, na verdade, o Christopher Reeve, mas é muito sutil, é muito rápido, mas eles fizeram, tipo, essa homenagem ao primeiro Super-Homem, né, que não é o primeiro, mas ao primeiro Super-Homem. Então, assim, eu acho que eles quiseram meio que dar uma apagada no que tinha sido ruim. É exatamente o que eu escrevi na crítica que tem no Cinemação. O Homem de Aço, eu acho que ele não deve ser comparado aos filmes do Christopher Reeve. É claro que a gente acaba fazendo paralelos, mas é diferente. Uma coisa foi o Superman O Retorno, que ele dizia O Retorno. Então ele de certa forma, ele pegava o mesmo personagem, Clark Kent, que o Christopher Reeves fez nos 2 primeiros filmes, esqueci dos outros porque os outros eram umas filme pipoca bem ruinzinho, e continuava essa trajetória, então ele pressupunha que a gente assistiu os anteriores do Christopher Reeves. Esse não, ele renova, dá todo esse realismo para uma nova saga, inclusive abrindo possibilidade que está sendo discutida de filme da Liga da Justiça, ou de outros filmes da DC que vão misturar o Batman com o Super-Homem, ou a Mulher Maravilha, ou sei lá quem, que com certeza a Warner vai querer para competir com os Vingadores e com algo que a Marvel, Disney tá fazendo. Mas de qualquer forma, o importante eu acho que a gente não tem que se preocupar em comparar. Os filmes do Christopher Reeves estão lá, são legais, tem lá, pega o DVD, assiste e se divirta. O Homem de Aço é outra coisa, é um outro Super-Homem, é uma nova roupagem, literalmente, porque o uniforme tá diferente, mas é uma nova roupagem e que, na minha opinião, ficou muito realista e merece os créditos por ter conseguido fazer essa façanha com muita qualidade, assim. Agora a pergunta que não quer calar. O Clark Kent, quando vai no banheiro, a merda dele fede, Henrique? Tem uma ideia, Rafael. Quando ele leva uma mulher pra cama, ele mata ela? Acho que ele é virgem.
Tem uma teoria de que o esperma dele mataria qualquer mulher. Mas eu acho que nessa nova história dele, nesse novo universo que criaram agora pro Homem de Aço, provavelmente não vai ser bem assim. Mas de qualquer forma, eu acho que ele, como ele se alimenta mais do sol, ele deve só comer por farra, né? Então, tipo, quando ele não quiser cagar, ele não come, daí ele não caga e ele não passa fome. Eu imagino que um peido dele deve ser tipo deve gerar tsunami. Parece piada de sexta série, cara. E a última pergunta, a cueca dele por cima da roupa era sexy? Não, graças a Deus a cueca dele sumiu. Mas dá pra perceber em algumas fotos que eu vi na internet que essa roupinha dele não tem a cueca, mas dá pra perceber aquele relevo dos lacinhos laterais da calcinha. Reparem. O Henrique não gosta que brinque o personagem principal da vida dele. Não é? Nem é o que eu mais gosto. Qual que é o que você mais gosta? Um personagem que tem um super poder de saber atirar com arco e flecha. E se veste que nem Robin Hood. Ah... Mas um ponto importante do Superman, e eu vou dar spoiler do filme aqui mesmo pra quem não assistiu. Quando ele entra na nave e conhece o pai dele de verdade, ele tá barbado. Quando ele sai dela, ele tá sem barba. Eu fiquei me perguntando como raios ele fez a barba naquela nave que não tem nada. Chilete kryptoniana. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Plano Detalhe da semana. E agora, como nós temos aqui a presença de uma dama, é ela que vai ter que começar o Plano Detalhe. A gente sempre coloca os convidados para dar o pontapé inicial do Plano Detalhe. E é justo, não é, Henrique, colocar sempre o convidado para começar o Plano Detalhe? Ladies first. Meu Plano Detalhe é: vá assistir o Guerra Mundial Z 2 vezes. Não só, claro, para ver o Brad Pitt 2 vezes, tá? No telão. Mas vá assistir 2 vezes em 3D. A primeira você assiste o filme e leva os seus sustos. Na segunda, repara na plateia. É muita gente pulando com os sustos que dá no filme. É muito legal. O meu Plano Detalhe, ele é um pouquinho de indignação com uma tradução de filme. Porque é o seguinte, eu não sou do tipo de pessoa que acha que filme tem que ser necessariamente traduzido ao pé da letra, né? Tem muito filme que tem traduções completamente diferentes do título original em inglês ou em qualquer outra língua, e que às vezes fica bom, mostra algo importante do filme. Só que o novo filme do Nicholas Winding Refn, que fez o Drive e que agora volta com o Ryan Gosling no cinema, com um filme que em inglês se chama Only God Forgives, traduziram pra Só Deus Perdoa. E pra mim ficou muito título de novela da 7, Só Deus Perdoa. Eu não gostei desse título, sério mesmo, eu achei, ficou muito esquisito. Que filme você vai assistir? Só Deus Perdoa. O Só Deus Perdoa o tradutor, que não pensou em nada mais criativo. Então eu queria fazer a minha indignação com essa tradução. Espero, já estão chamando de Só Deus Perdoa, pode ser que a distribuidora modifique o título até o lançamento no Brasil, mas fica aqui a minha indignação com isso, no Plano Detalhe, e também para as pessoas prestarem atenção nas traduções. Tem muito filme que a tradução ao pé da letra fica realmente esquisita ou fica ruim, e que nem sempre precisa ser uma tradução mais impactante do que esses títulos de novela da 7. Tipo, Carlos Eduardo vai conquistar Maria Eduarda no próximo capítulo. Não perca, Só Deus Perdoa. Bem isso mesmo. O meu plano de detalhe é do filme Truque de Mestre, que na verdade é dos bastidores. Eu fui assistir o filme no cinema. É um filme assim, bem meia boca, assim, bem, não precisa ir com muitas expectativas de filmes de mágicos e tal, mas é um filme divertido de se assistir. E o meu plano de detalhe dos bastidores fica por conta da área de fotografia. Por quê? Porque tinham 2 diretores de fotografia, o Larry Funk e o Mitchell Amundsen, que o Larry
trabalhou no filme Super 8 e o Mitchell trabalhou em Transformers. O que eles fizeram? Como o Mitchell tinha esse repertório de Transformers, ele ficou responsável por todas as cenas as sequências de ação, né? Enquanto o Larry, que tinha o repertório do Super 8, ficou responsável pelas cenas de magia. Então eles dividiram a responsabilidade, cada um com a sua o que tinha de melhor, o seu repertório, sua história, e eles acabaram fazendo essa divisão, que ficou legal, assim, realmente tem várias cenas que a gente consegue ver que são bem diferentes mesmo. E a cena... tem uma cena do filme que é muito, muito, muito Michael Bay, assim, tipo, ele saindo e dá aquela câmera 80 voltas ao redor dos personagens, assim, muito Michael Bay. Não sei se o Mitchell chegou lá e falou, tem uma sugestão e tal, de um diretor que eu trabalhei, mas, assim, o filme é legalzinho, dá pra ir assistir no cinema. O meu plano detalhe tem a ver com o Zack Snyder e com a DC. Está nas bancas os quadrinhos, ou se você estiver ouvindo o podcast daqui 37 anos, procura na internet ou no que vocês estiverem próximos a isso, os quadrinhos antes de Watchmen. Essa saga saiu nos Estados Unidos ano passado com o nome Before Watchmen e conta a história de cada um dos personagens um tempo antes de se passar realmente a história Watchmen. Então vale a pena procurar, e pra quem gostou, procura o filme também, que é dirigido pelo Zack Snyder. She was so young, but she was in love. He promised. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 45, que a gente já tinha anunciado muito tempo antes que a gente ia fazer esse podcast falando sobre o Super-Homem. Você achou que foi válido, Henrique, porque você tinha falado para as pessoas irem assistir Smallville e o Cacete A4, e no fim a gente fez um podcast falando sobre ele. Você não acha que o nosso podcast, assim, tipo, dá um resumo geral sobre quem é o Super-Homem? Nosso podcast tá super instrutivo, mas você pega tudo que você sabe do Super-Homem, guarda na gaveta e vai assistir o Homem de Aço. Depois você vem e conta pra gente se você gostou ou não. E acompanha a crítica que o Dani escreveu, crítica de O Homem de Aço, lá no Cinemação. Ele escreveu a crítica, colocou a nota dele, e o Henrique vai dar uma resposta à altura. E ali vai começar um debate mortal sobre por que o filme é bom ou por que o filme é ruim. Vamos ver se os dois vão chegar no meio termo, né? Ou não, ou talvez o próximo podcast eu faça sozinho, porque eles não vão conseguir se olhar. Não, mas eu vou perdoar o Henrique por qualquer coisa que ele fale sobre o filme. Mas de qualquer forma, claro, a crítica é a minha opinião. Todo mundo tem o direito de comentar e discordar e tudo mais. Mas é isso aí, gente. Espero que todo mundo tenha gostado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Henrique. Obrigado, Andy. E até a próxima. Eu já sei porque o Henrique não gostou de Homem de Aço. É porque a gente faz muita associação, sabe? O Cerimônia faz muita associação. E como o gibi se lê no banheiro, eu acho que o Henrique teve dor de barriga na hora de assistir o Homem de Aço. Provável. Você descobriu o segredo. Que eu não vi a hora do filme acabar pra eu sair correndo pro banheiro. Pessoal, Wendy, prazer tê-la aqui conosco. Galera, até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigada. Vamos curtir, compartilhar e ouvir aí o podcast. Beijo. Muito bem, o podcast Cinemação número 45 fica por aqui. Até a próxima.